Nós hoje estivemos a conversar e já há algum tempo que eu sentia em falarmos sobre a intenção do coração. A forma como nós chegamos a este lugar e aquilo que nos traz aqui. Aquilo que nos traz aqui é louvarmos a Deus e é adorarmos o Senhor e é estarmos juntos em fraternidade, porque assim a palavra o diz e nós seguimos a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus e a palavra de Deus não erra, não falha, é imutável, ela é a mesma ontem, hoje e amanhã, assim como o Senhor. E eu iniciava com Provérbios 21:2, que diz: todo o caminho do homem não é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os nossos corações. Ou seja, o Senhor vê a intenção, o nosso interior e a forma como nós estamos aqui, nesta tarde, neste momento, a adorá-lo e a glorificá-lo. Ou seja, nós temos esta imagem por fora, superficial, mas a forma como nós aqui dentro o estamos a adorar e a servir é exatamente isso que ele vê. E esta palavra sonda, nós podemos tentar compreender de uma forma mais perceptível a cada um de nós. Eu creio que todos me estão a ouvir bem. Eu normalmente não falo muito alto, sou uma pessoa que fala baixo, mas eu estou a tentar falar alto para ver se todos me percebem, me ouvem. O pastor deu uma dica que é: nós temos que falar de forma a que tivesse uma pessoa mais ou menos surda no fundo da igreja. Então... e velhinha que não sabe ler, ou seja, isto torna a coisa mais difícil, não é? E então eu vou tentar me fazer compreender e tentar falar mais alto que normalmente eu falo. E a sonda, nós podemos encontrar sondas de várias formas. Eu fiquei a saber que na alfândega eles têm uma sonda própria, quando é material tipo trigo, que vem embalado e fechado, milho e coisas assim, eles colocam essa sonda dentro das caixas seladas para ver a área, o volume, aquilo que está lá dentro. Nós temos as sondas marítimas, que nós descobrimos a profundidade, a que está o solo, e conseguimos ver cardumes de peixes, ou seja, aquilo que nós a olho humano não conseguimos ver, a sonda vai nos revelar. Como temos sondas que vão a Marte, sondas que vão à Lua, nós temos vários tipos de sondas. E a finalidade de uma sonda qual é? É pôr claro aquilo que nós, ao nosso olho humano, não conseguimos ver. Ou seja, verdadeiramente, o que realmente existe e que nós muitas vezes não somos perceptíveis nem conhecemos. E Deus, o Senhor, deseja que nós sejamos exatamente isso, transparentes com Ele e autênticos com Ele. E porquê falar isto? Nós temos vivido situações na nossa sociedade que têm desiludido muito o cristianismo. E eu quero vos dizer que o Senhor Jesus é mais do que qualquer ser humano. O Senhor Jesus ama-nos de uma forma incondicional, que a Bíblia retrata como amor ágape, o amor maior, o amor de Deus. Por isso Ele se deu a si mesmo naquela cruz. E nós individualmente devemos procurar esse amor. Devemos procurar esse Senhor. E completamente, sem qualquer tipo de escondermos algo ou alguma coisa de nós mesmos, autênticos, verdadeiramente como somos, chegarmos aos pés dele, seja quem for que aqui entre. E eu vou dar alguns exemplos da Bíblia para se calhar conseguirmos compreender melhor. Nós temos um indivíduo na Bíblia que tinha a mesma função nos apóstolos que tem ali o nosso irmão Manuel, que é tesoureiro, era o chamado tesoureiro, Judas. E não te sintas assim meio melindrada, só estava a dar o exemplo para as pessoas perceberem que tu és o nosso tesoureiro. E o pastor já disse, quem tiver alguma dúvida vai ter contigo, tu clarificas. E deixa que te diga que tu és um excelente tesoureiro e és uma pessoa espetacular. E o que eu quero dizer com isto? Judas conviveu todo o tempo do ministério com Jesus. Ouçam, e é incrível, ele viu os milagres de Jesus, ele próprio fez milagres, falou,
acerca de Jesus, ele ajudou. Há uma situação que está descrita em João, que ele fala, que é Maria, que derrama o puro nardo aos pés de Jesus, e ela depois vai enxaguar os pés de Jesus com os seus próprios cabelos, e Judas diz, numa forma de, mas porquê que vamos agora gastar este perfume que vale cerca de 300 denários? 300 denários era uma moeda de prata romana, e equivalia a um dia de trabalho. 365 dias tem um ano. Equivalia a 300 denários, era quase um ano de trabalho que ela gastou ali. E ele disse, porquê que não pegamos nesse perfume, vendíamos e pegávamos naquele dinheiro? Vocês imaginam quantas pessoas poderiam ser alimentadas da pobreza? Mas João também refere que Judas era ladrão e que ele não tinha realmente essa intenção, a não ser receber. Judas denuncia Jesus por 30 moedas. Bastante menos que o valor deste perfume. E o que é que eu quero dizer com isto? Que quando foi a Santa Ceia, Jesus lavou os pés aos discípulos, conversou com eles e chega a uma altura que ele diz, um de vocês me há de trair. E eles ficam admirados a olhar uns para os outros. Ninguém tinha a percepção de qual é que iria trair. Mas Jesus sabia quem era desde o início. E havia um propósito para todas as coisas. E Jesus sabia que Judas, desde o início, iria o denunciar. Mas ele foi buscá-lo e usou-o na mesma. Ouçam. Jesus não muda. Ele ama-nos de uma forma inacreditável. E Ele usa quem tiver de usar. Mas vocês agarrem-se a Ele de uma forma genuína e verdadeira. Porque é autêntico. Eu tenho mais 2 exemplos, que é Demas. Demas está aqui, nós podemos ver, eu passei os versículos para nós seguirmos e tentarmos compreender que Demas era alguém que estava na obra de Deus, era alguém que estava inserido. E nós vemos que Demas, Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Ou seja, ele estava ali com Lucas, ele estava presente, ele estava no ministério, ele estava na obra, ele era contínuo. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Cooperadores na obra. Ouçam. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalónica. Há uma fase na vida de Demas que o coração dele saiu. Ele amou mais as coisas do mundo e deixou de ser cooperador e saiu fora. O mundo pode nos trazer alegrias, pode nos trazer gozo em determinadas coisas. Eu não vou negar isso. Mas ouçam, não é real, não é verdadeiro, não é autêntico e uma coisa não é duradouro. Não dura, é momentâneo. As pessoas cansam-se de viver a alegria que o mundo dá e querem outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Nós vivemos uma sociedade consumista e instantânea. É para agora, já, e terminou. Passamos para outro. Jesus é imutável. Jesus não muda. Ele quer ficar com cada um de nós de início ao fim. E Ele sabe quem nós somos aqui. Aqui dentro. É tão bom ser genuíno com Jesus. Eu passei uma fase há pouco tempo da minha vida em que eu derramava-me aos pés de Jesus e tinha os meus momentos de oração em que chorava e dizia que tinha saudades dele. Sabem porque é que eu tinha saudades dele? Eu vinha à igreja, eu tocava no louvor, e eu orava, eu lia a Bíblia,
mas eu tinha saudades dele. Eu abri o meu coração e disse: Senhor, eu estou a sentir um determinado vazio que eu não compreendo e eu sei que só Tu é que o podes preencher. E eu preciso de sentir. Eu não quero viver algo fictício e superficial. Eu quero viver algo de dentro para fora. Quero viver algo autêntico dentro de mim. Não quero fazer disto algo de uma rotina e de um costume e de um hábito. Eu quero fazer algo para Ti, mas interior. Eu quero Te sentir. Eu não quero estar vazio. Não quero isso. Porque de hoje para amanhã aquilo que é superficial desaparece. E o que é fictício e o que é tornado como um hábito vai quebrar. E o que fica é isto aqui dentro. É aquilo que nós amamos verdadeiramente. Por isso em Éfeso ele diz que eles eram uma igreja fantástica, mas eles tinham que regressar ao primeiro amor. Aquela paixão por Jesus. E é isso que é preciso. E nós temos de ter isso. E nós temos de viver desta forma. O cristianismo precisa deste amor por Jesus. A igreja precisa. Estes dias são difíceis. E se nós não tivermos esta autenticidade com Jesus, com o Senhor, vai ser difícil. Porque o que é superficial cada vez vai cair mais. Agarremos-nos ao Senhor. E agora temos Himeneu e Alexandre. E temos estas palavras, está na Bíblia. 1 Timóteo 1, 18 e 20. De 18 a 20. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já preferidas a seu respeito, para que, sigando-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Notamos que estes dois blasfemaram e foram entregues a Satanás. Mas nós também sabemos que eles perderam a boa consciência e naufragaram na fé. Mas eles viveram essa fé. E eles estiveram presentes. Eles entraram no barco e foram. Mas a determinado momento eles perderam a boa consciência. Ouçam, nós temos a boa consciência de Cristo. O Espírito Santo reside em nós, aqueles que aceitaram o Senhor como seu Senhor e Salvador. E Ele sela, há um selamento do Espírito Santo na nossa vida, dentro de nós. E a partir desse momento nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. O velho homem sai e há um novo homem. Mas isto não é de um momento para o outro. Isto é um caminhar, o caminhar do cristianismo. O caminhar com Cristo. Ele vai nos fazer crescer, Ele vai nos fazer melhorar como pessoas, como indivíduos. Vai nos fazer melhorar a nossa consciência, a boa consciência de Cristo. É autêntica e é um sinal daqueles que estão em Cristo Jesus. E ela alerta-nos. Ouçam, as falhas não vêm de um momento para o outro. Isto não é um estalar do dedo e já está. Muitas vezes é trabalhado na nossa mente. A Bíblia diz que nós devemos levar os nossos pensamentos a cativeiro de Cristo. A cativeiro de Cristo é algo que está preso, algo que está ali seguro naquele espaço. E quem é que domina esse espaço? É Cristo. E os pensamentos estão no cativeiro de Cristo. Temos a boa consciência de Cristo. E a nossa moralidade é autêntica, é verdadeira. E nós somos cristãos verdadeiros e autênticos. E é isto que eu quero que a gente tenha como seguro nas nossas vidas. Não sejamos como Demas, como Himeneu, como Alexandre, como Judas e como muitos outros que têm aparecido e têm acontecido aí. Nesta situação que se tem encontrado acerca da pedofilia nos padres e isso, eu vou falar aquilo que apareceu na televisão. Eu ouvi o comentário da comissão que foi delegada para investigar esta situação.
houve algo que me marcou, aquilo bateu-me de uma forma. Eles disseram, quando tiveram a fazer a investigação, e na conferência de imprensa que eles falaram, eles disseram isto: aquilo que nós descobrimos e que nós fomos descobrindo com a investigação tinha características pandémicas. Ouçam, esta palavra não é estranha a nós. Nós acabamos de sair de uma pandemia. Nós soubemos de um Covid que veio da China, passou para aqui, para ali, para ali. O mundo todo sofreu uma pandemia. Vocês sabem o que é uma comissão de investigação chegar ao ponto de dizer que tinha características pandémicas? Ouçam, e eles disseram isto, sabem porquê? Porque nem noção tinham da gravidade das coisas que aconteceram. Nós temos que ter um coração puro, genuíno e autêntico perante o Senhor Jesus. E no final, Ele irá julgar a intenção dos nossos corações. A forma como nós o servimos. Paulo fala sobre a consciência, que na parte da ignorância dele, ele achava que estava a fazer tudo o que era correto quando perseguia os cristãos. E ele deitava-se e achava que fazia o que era mais correto. Mas ele mais tarde reconhece que na vida que ele tinha de sofrimento, de dor, em que ele usa como testemunho os açoites que ele levou, os naufrágios, tudo o que ele sofreu, quase morreu apedrejado, tudo o que ele sofreu, ele diz que nesses momentos ele deitava a sua cabeça no travesseiro e dormia, de consciência tranquila, porque aquilo que ele pregava e a mensagem que ele entregava era o Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Só isso nos traz a boa consciência. Nos momentos que nós estejamos mais tremidos, que as coisas sejam mais difíceis, em que possa existir um vazio dentro de nós, cheguem-se aos pés de Jesus. Sabem porquê? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele não muda. Ele nos ama verdadeiramente e Ele está conosco todos os dias da nossa vida até à consumação dos séculos. A Bíblia diz que Ele é a pedra angular, é a rocha firme, a pedra angular, a pedra principal para a construção do templo, da igreja. É o cerne, é a base. Nós somos igreja como indivíduos. Ele é o cerne, Ele é a base. E a nossa autenticidade com Ele tem que ser genuína, como indivíduos e como igreja a servi-lo. Não vou demorar. Que Deus os abençoe. Domingos. Boa tarde a todos. Depois disto que ouvimos, se calhar ficávamos por aqui, mas estou incumbido também de participar. O livro dos Atos, no capítulo 13, versículo 22, eu vou ler, e diz assim: e quando este foi retirado, e este está-se a referir ao rei Saul, lhes levantou como rei David, ao qual também deu testemunho e disse: achei David, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, e que executará toda a minha vontade. Paulo foi aqui buscar este exemplo, que está no primeiro livro de Samuel, quando o profeta Samuel falou com Saul, rei de Israel, o primeiro rei de Israel, como que comunicando-lhe que o reinado dele estava a chegar ao fim. E comunicou-lhe que Deus já tinha encontrado alguém para o substituir, que era segundo o seu coração. David, o rei David, homem segundo o coração de Deus. E ele era um homem segundo o coração de Deus porquê?
porque era obediente. Este versículo que acabei de ler diz que executará toda a minha vontade. David era homem obediente a Deus. Era um homem que era humilde, que reconhecia os seus erros, que era temente ao Senhor, que era sincero, que era compassivo com os outros, adorador e era dependente do Senhor. Homem segundo o coração de Deus. Quem é que não quer ser um homem segundo o coração de Deus? Mas apesar de David ser um homem segundo o coração de Deus, ele não era perfeito. Até porque era homem. E porque era homem, não era perfeito. E David também caiu. Eu diria que levou um balente, um trambolhão. Um dia, a Bíblia conta-nos, no segundo livro de Samuel, que vocês depois podem ler em casa no capítulo 11, David tinha o seu exército, ou parte do seu exército, numa batalha, numa campanha, e naquele tempo era usual, era habitual, os reis liderarem os exércitos nas batalhas. E David não foi para essa batalha, ficou em Jerusalém, no seu palácio. E a Bíblia diz-nos que ele levantou-se à hora da tarde, ou seja, ele dormiu até tarde. Depois diz-nos que ele andava a passear no terraço do seu palácio. Ele, pura e simplesmente, deu-se à ociosidade, à preguiça, falando diretamente. Resolveu não fazer nada, não foi para a batalha, não estava a exercer as suas funções de rei, levantou-se tarde, e quando ele estava a vaguear no terraço do seu palácio, ele viu uma mulher, que a Bíblia nos diz que era muito formosa, que estava a tomar banho. E aí começou a queda do rei David. Ele viu essa mulher e mandou saber quem ela era. E os seus empregados vieram e disseram-lhe: então, esta aqui não é Batseba, a mulher de Urias? Urias, o Eteu? E eles responderam-lhe com uma pergunta, como que dizendo: toma cuidado, vê no que é que tu vais meter, porque ela tem marido, é casada, e tu conheces, é um dos teus soldados que está a combater em Rabá contra os amonitas. David aí deveria ter logo cortado os seus maus pensamentos, os seus maus desígnios do seu coração, mas foi dando aso, foi dando espaço ao pecado. Depois de mandar saber quem ela era, e de saber quem ela era, e saber que ela era casada, e ele mandou chamá-la ao seu palácio. E foram buscá-la e a levaram para o seu palácio. E ele adulterou com ela. Depois disso, ela foi para casa, engravidou e mandou saber ao rei que estava grávida. E, entre outras coisas, o rei mandou que o marido viesse da frente de batalha para ver se camuflava o seu pecado, se ele dormia com ela e se iria assumir a paternidade daquele filho. Isso não aconteceu, e então ele mandou que Urias fosse para a frente de batalha para que fosse morto pelos inimigos, o que aconteceu. Isso, de certa forma, tranquilizou o rei David quando ele soube que Urias, o marido de Batseba, tinha morrido. E ele endureceu o seu coração a tal ponto que aquela morte não lhe pesou no coração. Não lhe pesou o facto de ele ter cometido adultério e depois, como se isso fosse pouco, não lhe pesou o facto de ele ser o autor moral daquela morte. Isto para vos dizer o quê? Que nós temos de estar atentos e vigilantes ao nosso coração, temos de estar sempre a ver aquilo que nos parece não ter mal nenhum, e na hora pode não ter mal nenhum,
pode nos levar a uma queda retumbante. O facto de David estar ali sem fazer nada levou a que ele pecasse. Eu não estou a dizer que nós não devemos tirar um tempo também para nós, tempo de descanso, de repouso, mas temos que estar vigilantes, atentos, porque sabemos que Satanás, o nosso inimigo, nos vai pondo armadilhas, e aquilo que primeiramente não tem mal nenhum, pode vir a redundar numa queda valente. Eu acho que já vos contei isto aqui uma vez, esta história que vou contar, mas vou voltar a contá-la até para aqueles que não a conhecem. É uma história verídica. Há muitos anos atrás, ainda estávamos nas outras instalações, tivemos na nossa presença um pastor Salomão Oliveira, e tivemos uma reunião com ele, uma reunião de homens, e ele contou-nos uma passagem, uma cena que aconteceu na igreja onde ele estava, nos arredores de Lisboa. Um casal discutiu. Quem é que nunca discutiu como casal? E ele, a dada altura da discussão, resolveu sair e ir até Cascais, à praia, para apanhar um bocadinho de ar do mar, para assentar as ideias, para tranquilizar, para depois voltar para casa e refazer novamente a sua relação com a esposa. Acontece que ele foi de comboio, meteu-se no comboio, para ir até Cascais. Na viagem entrou uma senhora, sentou-se ao lado dele e começou a conversar com ele. E ele começou a conversar com ela. O que é que tem de mal? Nada. As pessoas conversarem, é normal, o ser humano é assim mesmo, tem que socializar, tem que conversar. Nada de mal. Acontece que ele, quando devia de sair na estação em que devia de sair, não o fez. A conversa estava agradável, a senhora era simpática, e ele foi com ela até Lisboa. O comboio chega a Santa Apolónia, para, não anda mais, foi até aí mesmo. Também não tem mal nenhum. Foi com ela até Lisboa. Saíram do comboio, foram a uma esplanada tomar um café. E também não tem mal nenhum tomar café numa esplanada. Não tem mal nenhum. Mas é aí que eu quero chegar precisamente, é que ele devia de perceber que já estava a ir longe demais. É só tomar um café? É. Uma desconhecida, está bem, uma desconhecida, mas é em público, que mal tem. Acontece que depois do café, da esplanada, a senhora que vivia por ali nas redondezas convidou para ir à sua casa. E ele foi. E aconteceu aquilo que vocês estão a pensar que aconteceu. Adultério. Isto para vos dizer que o pecado que nos parece inofensivo, uma simples situação que nos parece inofensiva, se nós formos dando espaço, se nós formos dando corda, a coisa vai se agravando cada vez mais. Para concluir só esta história, ele depois voltou para casa, não conseguiu suportar os remorsos e disse à esposa, confessou. E depois a esposa quis o divórcio. Os pastores foram metidos ao barulho, os pastores da igreja, para tentar apanhar os cacos daquele casamento e tentar colá-los, a ver se aquilo ainda dava alguma coisa. E a senhora pôs uma condição: só voltaria a estar com ele se ele fizesse um teste às doenças sexualmente transmissíveis, o que ele aceitou, obviamente. Foram a saber o resultado, deu positivo HIV. E até à hora em que o pastor Salomão nos contou isso, a situação estava assim, separados, um para cada canto. Não se sabe, nunca mais se soube qual foi o desfecho desta história. Temos de ter cuidado, temos de estar atentos e vigilantes, porque se nós na nossa mente formos dando espaço a que o pecado vá minando a nossa mente, os nossos pensamentos vão se transformando em atos,
e podemos chegar à queda. E temos de estar sempre atentos a isso. E nessas situações, nós devemos fazer aquilo que Paulo nos diz em Filipenses, que eu vou ler. Paulo diz-nos assim em Filipenses, depois vocês leem em casa o capítulo 4, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Isto é o que Paulo nos diz. Quando nós andarmos desocupados da mente, que não temos em que pensar, não temos o que fazer, está aqui aquilo que nós devemos fazer. Pensar nas coisas boas, nas coisas que são de Deus, nas coisas no que é honesto, no que é justo, no que é puro. E como eu li no versículo 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os nossos corações e não deixará sair os maus desígnios do nosso coração, as más intenções do nosso coração. Há uma história também chinesa em que diz que o ser humano tem dentro de si dois animais ferozes que lutam constantemente um contra o outro, o bem e o mal. Sabem quem é que vence desses dois animais ferozes que lutam constantemente um contra o outro? Aquele que nós melhor alimentarmos. Se nós alimentarmos o bem, se nós enchermos a nossa mente com estas coisas que acabei de ler, o bem vencerá. Se nós estivermos a maquinar no nosso coração a inveja, a vingança, o ódio, os maus pensamentos, será o mal que vencerá. Por isso devemos cultivar e alimentar o bem em nossos corações. Depois temos aqui também a situação da mulher de Urias, de Batseba. Batseba estava-se a lavar, diz-nos a Bíblia. Não sabemos a situação em que ela estava a tomar banho. A Bíblia não nos dá pormenores. Mas ela, do sítio em que estava, podia ser vista, e foi vista. Isto mostra-nos que ela foi, no mínimo, negligente. Não se resguardou o suficiente para não ser vista a tomar banho. E isto dá-nos outra lição, que é: as nossas atitudes podem levar à queda de outros. David é o único culpado pelo seu pecado. E ele mesmo confessou isso. Pequei contra o Senhor. Quando depois o profeta Natan lhe apareceu e lhe apontou o seu pecado, ele reconheceu. E ele não se escudou no facto de Batseba estar a tomar banho. Não fez aquilo que Adão fez quando pecou. E o Senhor lhe apareceu e ele disse: olha, a mulher que tu me deste é que me deu esse fruto para eu comer. E depois ele foi ter com a mulher e ele disse: olha, foi a serpente. E ele não aligerou as suas responsabilidades. Mas a situação também pode ter sido provocada por Batseba. O facto de ela estar a tomar banho num local em que podia ser vista por outros, levou a que outros pecassem. Isto diz para nós termos cuidado com as nossas atitudes. Aquilo que nós somos lá fora pode levar a que outros o nosso testemunho pode originar a que outros se afastem de Deus, a que outros sejam levados a pecar. A responsabilidade é deles, mas também é nossa. A forma como nós andamos, como nós falamos, como nós vestimos,
Felizmente aqui na igreja não acontece isso, mas lá fora nós vemos muitas das vezes o mundo feminino trajado de forma a que pode levar que pessoas sejam levadas a pecar. E nós temos que ter cuidado com isso. As nossas atitudes podem levar outros a pecarem. E neste caso aqui, não sabemos se foi por ignorância, se foi por negligência, se foi por provocação mesmo. O facto é que aquela atitude da mulher de Batseba levou a que David pecasse e caísse. E David caiu rotundamente, porque ele depois disso, como já falei, levou a que Urias morresse. E o facto de David cada vez mais agravar a sua situação, Deus perdoou-lhe. Quando o profeta Natã lhe apontou o seu pecado e ele reconheceu e pediu perdão, Natã disse-lhe: também o Senhor já te perdoou. Mas as consequências do pecado ele teve que as sofrer. E não só ele, mas todos os que estavam à volta dele. As nossas atitudes podem levar a que nós soframos as consequências delas, mas não só nós. Toda a gente à nossa volta pode sofrer. Um dos filhos de David cometeu incesto com a irmã. Depois o outro irmão matou, e esse irmão cometeu incesto. Depois esse irmão quis tomar o poder pela força. Portanto, a vida de David nunca mais foi a mesma. Nós vemos na Bíblia que Ananias e Safira, quando levaram aos pés dos apóstolos o ganho de terem vendido um terreno, não disseram toda a verdade. Eles levaram parte do dinheiro que vendeu o terreno, mas não disseram. E eles fizeram crer que o terreno só tinha valido aquele dinheiro. Pecaram contra o Espírito Santo, diz-nos a Bíblia. E pagaram na hora com a própria vida. Morreram. Os nossos pecados, as nossas atitudes, pode levar também a que sejamos só nós a sofrermos essas consequências. Mas também pode levar a que, para além de nós, todo o nosso círculo que está à nossa volta sofra também as consequências desse pecado. E para terminar, já estamos no adentado da hora, Jeremias diz-nos assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? O nosso coração é enganoso. Nós podemos pensar que estamos bem e de um momento para o outro sobressaem as más intenções. A Bíblia, o povo costuma nos dizer que a ocasião faz o ladrão. Mas alguém disse que não é a ocasião que não faz o ladrão, a ocasião revela o ladrão. Nós somos maus por natureza e perante as situações nós ou revelamos a nossa maldade ou a nossa bondade, dependendo de quem somos, de como está o nosso coração. E para terminar, eu vou ler só 2 versículos de um salmo que nos diz que é David quem escreveu este salmo, e já quando ele confessou o seu pecado perante Natã, ele diz-nos assim, no Salmo 51, depois vocês leem: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito, e torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Ou seja,
perante tudo aquilo que lhe aconteceu, e depois de ter reconhecido o seu pecado, David como que quis refazer a sua relação com Deus. E é isso que nós temos que fazer. É isso que nós devemos de fazer. Pedir ao Senhor que renove um espírito reto, que crie em nós um coração puro e que não retire de nós o seu Espírito Santo. É esta atitude que nós devemos ter se cairmos. Mas aquilo que é melhor para nós é nós não darmos aso ao pecado e enchermos a nossa mente com tudo aquilo que é de bom, tudo aquilo que é reto, tudo aquilo que é de boa fama, como nos diz em Filipenses capítulo 4. E assim nós evitaremos passar por muitas tribulações, muitas dificuldades, como temos vários exemplos na Bíblia, sendo um dos quais o rei David. Que o Senhor os abençoe a todos e que nós tenhamos sempre isto em nossa mente e em nosso coração. Amém.